estou aqui hoje a convite do WIPO ao INPI, né, que sugeriu que alguém viesse fazer esse exercício guiado, né, como eu já atuo no INPI há muito tempo, eu fiz até um slide aqui, só enquanto eu vou me apresentando, para as pessoas entenderem um pouco da minha trajetória. Eu sou microbiologista de formação, fiz o doutorado em políticas públicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, no programa de políticas públicas, estratégias e desenvolvimento, que é o PEPED, do Instituto de Economia, na área de inovação, propriedade intelectual e desenvolvimento. E depois disso eu fiz a minha carreira, que era super profunda, fazer a minha carreira inteira e vim fazer um MBA em Portugal, na Porto Business School. E onde eu me aprofundei no tema da sustentabilidade, né, em cadeira com um professor da Cambridge University, que é o professor Richard Burrett. Também participei, mais aprofundando a parte de tecnologia, numa também disciplina eletiva, que era de tecnologia, empreendedorismo e comercialização, né, o professor Pedro Vilarim, que é muito conhecido aqui no ecossistema português, principalmente no norte. E meu projeto final de conclusão, que na verdade isso é um mestrado, né? Então ele tinha o viés da internacionalização. E então venho atuando muito nesse tema de sustentabilidade, ESG, diversidade, inclusão. Estou como membro hoje do Comitê Estratégico de Gênero, Diversidade e Inclusão do INPI, recentemente criado. Baseado também em outras questões na área de energia, né? Como, por exemplo, Sim, Elas Existem, que é um movimento nesse sentido. Eu fiz o primeiro diagnóstico de gênero relacionado às tecnologias relacionadas aos biocombustíveis nesse radar tecnológico, e é mais ou menos isso. Então, eu atuo no INPI desde 2006. Pronto, isso é um pouco da agenda. Eu também vou passar um pouco mais rápido das coisas, porque tudo vem sendo discutido em várias palestras aqui. Eu tenho assistido o curso acompanhado desde o início, mas eu gosto muito dessa figura aqui, porque ela carrega em si uma ideia que, para mim, é muito pertinente nesse tema, né? O meio ambiente, na verdade, ele se regenera, né? A sociedade, todas as mudanças que ela provoca nesse meio, que causa essas alterações todas, e a partir dela é que a gente tem que repensar como a gente vai construir daqui para frente a economia, né? Que na verdade é o que está no topo. Então, temos que estar baseados efetivamente em tecnologias para melhorar o meio ambiente, mas também em olhar para a nossa sociedade, né, e mudá-la. Então, nessa visão, né, também já foram trazidas aqui várias definições do que são as tecnologias verdes ou tecnologias ambientalmente sustentáveis, enfim. Então, também não vou entrar nesse mérito, que já foi bem trazido aqui, mas antes de começar efetivamente o exercício de busca, eu queria conhecer a nossa audiência, né? E nesse intuito, e pegando esse viés também do gênero e da raça, e sabendo que nós temos aqui um público diverso, né, e de outros países também, não só do Brasil, nós preparamos um diagnóstico, o Silvano vai mandar para vocês, pelo WhatsApp, quem não conseguir pelo QR Code, se alguém não conseguir me avisa também, porque aí eu já depois vou responder também, apesar de... E aí vou dar aqui um tempinho para vocês responderem, para a gente seguir adiante. Eu peço a vocês, em relação ao background, se não tiver exatamente, mas tiver mais ou menos a área, tipo biólogos, farmacêuticos, biomédicos, médicos e fisioterapeutas e afins, né, que se coloquem mais ou menos nas grandes áreas tecnológicas, não precisa especificar demais a área, porque a gente corre o risco também de ter um resultado que não vai me atender aqui para o exercício em si.
Vocês conseguiram já responder? Ainda tem gente respondendo. Só para eu ter uma ideia aqui, temos uma distribuição bastante ampla em relação aos estados brasileiros. Ainda tem pouca gente que respondeu. Quantas pessoas tem aqui na 79, né? Então acho que muita gente ainda deve estar no intervalo, talvez um pouco prolongado, porque ainda não responderam. Não é obrigatório, viu, gente? Tem respostas lá e eu não quero responder, então você responde o que não quer responder e tá tudo bem. Era só mesmo para ter a ideia dos exercícios de busca, para que lado eu vou nos exercícios, certo? Estou aqui acompanhando, ainda está pequeno o número de respondentes, mas já deu para ter mais ou menos uma ideia. Vejo aqui que muita gente usa o Google Patents e o SpaceNet, por enquanto, entre os usos de bases. E eu peço também que os meus colegas que tenham um elevado conhecimento, que também possam auxiliar na condução dessa oficina, né, assim, eu tinha até falado que isso ia atrapalhar um pouco a gravação, porque se a gente fosse fazer em breakout rooms, seria ideal, né, mas é isso. Eu não sei, Silvano, se é possível, senão eu posso ajudar a Priscila também nesse breakout room, se for necessário. Eu acho que não vai Não valer a precisa, pena, né, porque eu acho Tá. que... Então, a ideia era conhecer um pouquinho, porque se tivessem interesses muito específicos, a gente poderia separar em salas diferentes e fazer exercícios diferentes. Mas isso também já fica como ideia, né, para de repente um outro modelo de evento, porque eu acho que, assim, quando é gravado, ele se perde, né, se você não coloca todo mundo numa sala só. Pronto. Obviamente, né, quando você faz um curso assim, você tem que pensar no nivelamento, né, então eu vou passar adiante aqui, mesmo que as pessoas ainda não tenham todas respondido o questionário, porque eu acho que tem algumas bases que são importantes, né, para você fazer a busca. A primeira delas é o conhecimento da Classificação Internacional de Patentes, né? Que é um sistema hierarquizado, sistematizado e estruturado que cobre todas as áreas de tecnologia, que é revisado periodicamente, enfim. Todo documento de patente, né, quando chega no escritório, né, no INPI, por exemplo, ele recebe essa classificação. Atualmente já há muitas ferramentas que fazem essa distribuição mais ou menos automatizada, né, como redes neurais, esse tipo de coisa, mas para distribuir para as áreas técnicas que vão fazer o exame. E aí o examinador é que atribui a classificação, né? Então, o que é o objetivo, né, dessa categorização? Ela facilita o arquivamento, né, nas pastas virtuais, digamos assim, daqueles documentos de patente e depois a recuperação dessas bases de dados de patentes, né? E uma questão que é muito importante de se ressaltar é que tanto um pedido de patente como uma patente concedida, ambas contêm informação tecnológica e isso é efetivamente a grande troca, o grande trade-off do sistema de patentes, que possibilita que, ao mesmo tempo em que a pessoa vai ter ali, quando a patente for concedida, o domínio daquela tecnologia, né, e a maneira de excluir terceiros de explorarem aquela tecnologia, também torna-se fonte para girar a roda da invenção e gerar novas invenções. Então, é super lícito utilizar os documentos de patente para uso em pesquisa.
Então, é mais ou menos a estrutura da classificação. Quando você busca na classificação internacional de patentes, você também pode buscar por esses catchwords, né, que é uma maneira de buscar por termos, para poder entender aonde o seu documento vai se localizar. A outra é a classificação europeia, né, a CPC, que é uma extensão, na verdade, da IPC, tem muitas coisas que são muito semelhantes, e o que eles fizeram de muito interessante na CPC e que é muito utilizado aqui para nós na busca das patentes verdes é a categoria Y. O Douglas já tinha adiantado um pouco isso ontem, quando ele falou da Y02, Y04, e isso é uma coisa muito importante. Eu até coloquei um QR Code aqui para depois as pessoas... tem vários links aqui embaixo também de artigos, enfim, eu tentei colocar bastante referência na minha apresentação, até porque isso, como fica um documento do curso, facilita depois para os alunos retomarem, né, e efetivamente usarem, né, porque acaba que numa oficina você pratica um pouco, mas depois no dia a dia você vai ter dúvidas e é natural isso, né? Então, como eu tive dizendo a vocês, em relação à classificação do Y, né, ele categoriza especificamente, por exemplo, as tecnologias aplicadas na mitigação, né, e da adaptação às mudanças climáticas no Y02. E como o Bruno acabou de falar, e que vai ser super abordado amanhã, tem o WIPO Green Inventory, que foi uma maneira que a UNP, né, a partir dos especialistas que fizeram essa categorização, organizar mais ou menos essa lista, digamos assim, de categorias da classificação internacional que estariam ligadas às patentes verdes. Não é uma lista exaustiva, né? Então, por isso, é um pouco difícil atender aquela solicitação colocada na mesa anterior, em relação a, por exemplo, já dizer que classificações estariam ou não incluídas ali, né? E seriam efetivamente consideradas patentes verdes, porque é possível que a gente encontre ali, naquelas classificações, outras patentes que, na verdade, né, não são necessariamente verdes, né? Então, é uma maneira de tentar organizar, mas não é exaustiva e não digamos assim, usa isso e vai dar certo. Não, tá? Geralmente, o que a gente faz? Depois eu vou mostrar um pouquinho também dos nossos estudos, né, dos radares tecnológicos, para vocês terem uma ideia do que a gente faz com isso, né, com essas informações. Então, aqui está a carinha do IPC Green Inventory, né? Então, ele categoriza lá, por exemplo, os biocombustíveis, né, de diversas formas, os líquidos, os gasosos, outros tipos de energia, solar, hídrica, geotérmica, enfim. A parte de tratamento de resíduos também, e a parte de qualidade do ar, a parte de agricultura talvez seja em relação a isso que foi a pergunta que veio na sessão anterior, né, em relação a expandir essas classificações relacionadas à agricultura. Então, acho que isso será abordado no seminário de amanhã. Se não for, né, eu acho que a pergunta é válida em relação à revisão, né, do IPC Green. Antes de começar, né, uma busca, qual é a grande dica que eu dou? Vai usar uma base, né, exceto o Google Patents, que é quase que indutivo, né, porque todo mundo põe no Google e busca as coisas no Google muito facilmente, mas se você vai usar uma base específica, primeiro, é recomendável ler o tutorial da base, porque ali você vai conhecer especificidades em relação ao uso de truncagem, por exemplo, né? Que caracteres especiais são usados na truncagem, conhecer a cobertura da base para saber se ela vai atender aos interesses da tua busca, né? Os objetivos da tua busca. E a vantagem de buscar, por exemplo, usando as classificações, é que, mesmo que você não tenha conhecimento de idiomas, você vai conseguir recuperar pedidos de patentes de diferentes países usando combinações de classificações, né? E os pedidos de patente, como vocês sabem também, não sei se todos sabem, mas eles são organizados em famílias, né?
E aí, se você tem, por exemplo, interesse em mercados diferentes, você tem que verificar se aquela tecnologia tem equivalentes, né, protegidos ou ainda que sejam os pedidos naqueles países. Por exemplo, se você é um brasileiro e quer explorar sua tecnologia também na Europa, é interessante que, além de depositar no Brasil, você faça uso, por exemplo, do acordo PCT, faça um pedido internacional, que é o WO. Então, eu queria ressaltar essa questão, né, que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o International Bureau, né, ele não concede patentes, ele simplesmente recebe pedidos, né, e outros escritórios recebem o pedido em nome da OMP, né, e esses pedidos não são processados na OMP, eles não viram uma patente. Esse acordo serve pura e simplesmente para facilitar a entrada na fase nacional, e aí você tem que entrar na língua daquele país, daquela região onde você vai depositar o seu pedido. Então, essa é a grande diferença. Por que a WIPO, né, que é um organismo internacional, pode ter contratos temporários e o INPI ou a EPO não? Porque precisam de pessoas com experiência e que entendam daquela questão e que possam examinar. Então, assim, aqui estamos valorizando a atividade típica de Estado, que é o próprio exame de patentes, certo? Porque de acordo lá com a CUP, por exemplo, existe a independência, né? Tanto que existem legislações diferentes, enfim, então você tem que examinar os pedidos de acordo com as legislações locais. Então, que tipo de objetivos? Ontem o Douglas também falou e colocou em vários slides, né, várias vantagens de usar a informação tecnológica como fonte, né? E primeiro é a busca de anterioridade, né? Isso acontece pelos próprios examinadores de patentes, e obviamente os examinadores não têm acesso apenas às bases gratuitas, eles têm acesso a bases também comerciais, né, que são pagas e que têm outros tipos de recursos que facilitam a recuperação de documentos de patentes. Para avaliação de cenários, para projeção das próprias estratégias das empresas, simplesmente para conhecer invenções e trajetórias tecnológicas, conhecer os competidores também do ponto de vista das empresas, o que eles estão desenvolvendo. Essa estratégia às vezes fica um pouco difícil, porque como hoje existem muitas empresas, né, que são startups, que desenvolvem, depositam e depois acabam sendo adquiridas por empresas maiores, às vezes fica um pouco mais complicado de verificar isso em relação aos competidores, né? Porque você pode ter novos entrantes vindo com tecnologias que você não imaginaria que fossem substituir, né? Conhecer estratégias de proteção, né? Por exemplo, no Brasil, na parte biotecnológica mesmo, em muitos casos, quando se usa micro-organismos, se usa composições com micro-organismos, seja lá para que aplicação for, por exemplo, descontaminação de solos com contaminados, enfim. Então, você verifica qual é a estratégia de proteção utilizada para, usando a legislação do país, você se adequar e usar nas suas reivindicações aquilo que efetivamente é protegido de acordo com a lei daquele território, daquela localização. Então, tem todas essas aplicações, né? E, obviamente, também conhecer os limites da proteção patentária, né? A partir da análise dos quadros reivindicatórios, né, é que você determina o escopo de proteção daquela tecnologia, né? Em que territórios ela está protegida, né? A partir dos equivalentes. Enfim, e aí te capacita a não reinventar a roda, a dar o passo adiante em relação à inovação. Então, algumas questões norteadoras em relação à busca. Que tipo de informação você pode obter, né? São a resposta a essas perguntas: o que, como, onde e quem, né? Então, é basicamente isso. Também deixei algumas referências aí para vocês em relação a essas grandes questões. Geralmente, nas estratégias de busca, nós utilizamos combinação. Usamos termos, palavras-chave, que são de domínio daquela área. Então, é importante que a pessoa que vai buscar seja
uma pessoa que entenda, ou se ela não entender, que ela vai estudar aquele campo tecnológico para que ela consiga perceber quais são os termos e as palavras-chave que podem ser utilizadas. Considerar sinônimos, né, e possíveis erros de grafia ou escritas diferentes, por exemplo, sei lá, imaginemos açaí. Açaí é com C cedilha, só que C cedilha não é um caractere utilizado em muitos lugares. Algumas pessoas escrevem açaí com 2 S's, enfim. Pensar nisso tanto na hora da sua truncagem de termos, quanto no uso desses termos efetivamente, né? E se eles não podem também acabar por contaminar a sua amostra, que é alguma coisa que às vezes acontece. Num dos primeiros trabalhos que eu fiz, nos primórdios lá na área de estudos do NPI, era um trabalho sobre células-tronco, né? E alguns termos da área de células-troncos acabavam pegando na área de energia também, né? Na parte elétrica. E aí, o que a gente fazia? Eu usava os termos e usava a classificação que estava relacionada à célula-tronco para que não pegasse as células-tronco que fossem da área de eletricidade e energia. Então, assim, esse tipo de questão a gente tem que se preocupar. Então, como a gente faz geralmente? Faz-se testes, né? Entra numa base de dados, entra num site, no SpaceNet, por exemplo, faz alguns testes de busca e veja que tipo de pedidos vêm, se são pertinentes àquela tecnologia que você está pensando em buscar, se não são, enfim. Faz a leitura de alguns documentos e encontra aí algumas possibilidades para você usar na sua busca, efetivamente. Outra coisa muito importante para se fazer é determinar que conceitos inventivos chaves você precisa buscar, né? E usar os operadores booleanos da maneira correta, né? Por exemplo, eu coloquei até aqui um QR Code de um estudo que é publicado lá pelo pessoal da área de estudos com o Ministério mesmo da Indústria e Comércio, quer dizer, era o Ministério anterior da Economia, que era o NIP, né, o Núcleo de Inteligência em PI, onde há a possibilidade, na verdade, o estudo em si já tem também um dashboard, né, onde você consegue filtrar ali e ver, por exemplo, os insumos da Amazônia. Então, assim, a ideia dos conceitos era, por exemplo, que tipo de insumos existem na Amazônia, né? No caso, ali naquele trabalho, tem a estratégia de busca e como é que foi pensado para agrupar vários grupos de buscas numa busca só para dar aqueles resultados, certo? Então, primeiro, que tipo de insumo eu quero buscar? Eu quero saber tudo que é feito com cupuaçu, né? Lembrar daquilo que eu falei antes. E pode ser que alguém escreveu cupuaçu com 2 S's, ou com Z, ou sei lá, pense nisso na hora de fazer sua busca. Pensar no bioma, né? Onde eu quero, na região, eu quero aquilo que seja da Amazônia. E aplicação, por exemplo, olha, eu quero que sejam medicamentos e cosméticos, mas eu não quero nada relacionado com alimento, com agricultura ou isso, porque isso é o básico, digamos assim. Eu quero saber o que é o diferente, o que usa de cupuaçu em medicamento ou em cosmético. Outra questão importante, agora, usar as bases de dados propriamente ditas, né? No Patent Scope, né, que é da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, você pode fazer a busca a partir daquele inventário verde, né? Você olha o inventário verde e, olha, eu quero fazer essa questão da combustão aqui dos resíduos, né? Então, eu vou buscar essa classificação que é o F23G. Entrando aqui no Patent Scope, você tem vários tipos de busca, tá? Essa é a busca simples, onde eu simplesmente seleciono aqui do lado, por exemplo, eu quero buscar pela classificação, desculpe, e coloco ali a classificação e me vem uma lista de documentos. Isso pode ser a primeira pista, tá? Eu olhei aqui no inventário verde, eu vi que aquela classificação está ligada, mas essa busca ela não vai ser exaustiva. Na verdade, nenhuma busca é exaustiva, ela é limitada pelo raciocínio inicial que você fez e pelo objetivo que você tem para fazer aquela busca.
Então, desde que você justifique metodologicamente qual é o seu interesse, né, o seu objetivo, como é que você fez o racional da sua estratégia de busca e apresentar os resultados, é válido, certo? No caso da pesquisa avançada, ela já te dá outros tipos de campos e te dá a possibilidade de ter uma estratégia de busca mais robusta, tá? Além dessa, que é um campo aberto, onde você tem que entender como é que cada campo, como é que é a sintaxe de busca de cada campo, como é que você constrói a query, no Patent Scope você também tem uma combinação de campos. Acho que eu nem botei isso aqui ainda, mas, enfim, aqui eu fiz uma busca da parte de energia solar e um período específico. Mas é basicamente isso. E aí tem aqui um pedido, porque você pode colocar a visualização aqui do lado, né, aqui nesses ícones, e você verifica o desenho, por exemplo, daquele pedido. Bom, aqui está o link para o inventário verde, né, aqui do lado no próprio Patent Scope tem lá as ferramentas. Uma busca, por exemplo, por energia solar da mesma forma, né, com a classificação apenas. E aqui é a parte da combinação de campos que eu estava dizendo para vocês, né. Primeiro, entrando no Patent Scope, você pode selecionar a sua língua, que pode ser inglês ou português. Você também pode se conectar, porque isso também facilita o teu acesso, a tua recuperação de dados ali da base. Você pode selecionar, então, a pesquisa simples, avançada, essa combinação que é mais fácil, eu acho, para quem é iniciante na busca. Por quê? Te possibilita escolher os campos e colocar ali os valores, e aí tem a ajuda do lado. Então, assim, eu acho que para quem está realmente começando na busca, é a melhor maneira de fazer, né? Onde você não tem que ficar preocupado com a sintaxe, porque você vai separar ali nos campos e ele é que vai traduzir aquilo na sintaxe correta. Em relação a Y, por exemplo, né, a Y02 é de energia, de geração de energia. Você pode selecionar e fazer uma busca no SpaceNet também. Também coloquei os links dessas coisas todas na minha apresentação, vocês vão poder exercitar bastante depois. E aqui no SpaceNet, a busca avançada também tem esses campos onde você consegue fazer a sua separação de que tipos de campos você deseja buscar, né? E também tem sempre a informação de como é que você faz essa digitação, né? E o próprio site do INPI, obviamente, que é a nossa base do INPI, onde você também pode clicar aqui em patentes e fazer a pesquisa básica ou a pesquisa avançada também, tendo vários campos de busca. Eu andei conversando com o Bruno, né, e ele tinha me falado, poxa, eu acho que ia ser legal mostrar como é que se busca as patentes verdes no Brasil, né? E, na verdade, a Tatiana colocou um slide semelhante a esse, e eu fui falar com o Diego para entender se a gente consegue baixar esses dados efetivamente, mas não é um dashboard que você consegue visualizar, mas você não consegue baixar os dados, né? Quais são os pedidos de patente, teria que fazer um estudo de como fazer isso. Eu acho que isso seria uma importante realização também para esses avanços aí em relação à parte das patentes verdes, né, que as pessoas pudessem efetivamente buscar, mas eu acho que isso também está no escopo de desenvolvimentos futuros, né, do patentes verdes no Brasil. Coloquei só aqui um texto que está lá num documento do WIPO Green, né? If people can truly understand what is at stake, I believe they will give permission to business and government to get on with the practical solutions.
And as a species, we are expert problem solvers. But we haven't yet applied ourselves to this problem with the focus that it requires. We can create a world with clean air and water, unlimited energy, and fish stocks that will sustain well into the future. But to do that, we need a plan. What we do now and in the next few years will profoundly affect the next few thousand years. Essa é uma fala do Attenborough, então é com ela que agora eu vou deixar vocês buscarem. E queria entender aqui, não sei se houve no chat alguma manifestação em relação a áreas de busca específicas que vocês queiram exercitar. Nós podemos entrar aqui ao vivo nos sites e tentar fazer testes de busca com conceitos que vocês tragam, que vocês tenham interesse em buscar, áreas tecnológicas que vocês tenham interesse em buscar, para nós fazermos esse exercício efetivamente guiado, né? Onde, a partir de identificação das classificações de interesse, identificação lá da tabelinha dos conceitos e como é que a gente vai combinar esses conceitos. Então eu vou agora, essa sessão é completamente diferente do que vocês viram até agora no curso, porque é para ser efetivamente uma sessão interativa, onde o público é que vai trazer suas demandas e a gente vai fazer isso aqui junto, né, para fazer esse exercício. Além desse slide, eu coloquei outros dois com outras referências super interessantes, né? A iniciativa do IP5, que são os escritórios do Japão, da Coreia, da China, dos Estados Unidos e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual em relação à sustentabilidade, que é bem interessante de conhecer. Outras fontes aqui embaixo de potenciais de busca de patentes, inclusive o Darent Innovations via portal CAPES, que algumas universidades têm acesso no Brasil. Alguns artigos, né, da WIPO Magazine e outras fontes, e uma coisa super interessante que foi lançada recentemente pelo Escritório Europeu de Patentes, que é esse monitoramento da área de energia, onde eles fizeram isso que eu falei que seria interessante a gente ter para as patentes verdes do Brasil, né? Que você tem lá um estudo, né? E você tem os dados daquele estudo dinamicamente apresentados, né? E que não sei se eles vão ficar sendo atualizados ou se eles são fixos para aquele estudo. Nós, né, na área dos estudos do INPI, dos radares tecnológicos, deixa eu trazer aqui para meu slide inicial. Eu coloquei aqui o link. Tá aqui embaixo, tá? Dos radares tecnológicos feitos pela área de estudos. Ali você tem várias maneiras de pensar como estratégias de busca podem ser utilizadas, né? Nesses estudos, para buscar documentos apenas no Brasil, apenas de residentes, documentos no mundo, em várias áreas tecnológicas diferentes. Então, acho que é importante olhar isso também. E cada radar tecnológico, além do trabalho escrito e os gráficos, ele também traz a tabela em Excel com os dados que foram usados naquele trabalho. Então, sempre nessa lógica que eu falei para vocês, né, de pensar que cada estratégia de busca, ela é própria para um objetivo específico, né? E desde que se justifique metodologicamente por que e como você utilizou aquela metodologia de busca, tudo é válido. Então, eu vou sair aqui da minha apresentação e nós temos agora tempo para entrar no site e fazer busca. Então, eu queria saber se vocês têm aí alguma demanda para buscarmos aqui, por exemplo, no SpaceNet.
Tô olhando aqui o chat agora, a Patrícia dizendo, deixa eu voltar, nem sei onde está o... Alguém perguntou se podia informar a fonte da figura com os ODS. Tem lá no site, tá o link embaixo, eu só não coloquei o QR Code, mas tem lá. A Patrícia dizendo que concorda que a combinação do Patent Scope é bem mais simples, né? E outra vantagem que eu não falei, que ela brilhantemente lembrou aqui, o Patent Scope permite pesquisar em texto completo, né? E que é uma grande vantagem, né? Agora, é sempre importante a gente pensar que isso também pode trazer, de certa forma, algum documento não necessariamente pertinente, simplesmente porque ele mencionou alguma coisa que você buscou, né? E não necessariamente ele está aplicado àquele conceito inventivo que você queria buscar. Então, acho que é sempre importante mensurar o quanto é importante você usar esse recurso de, posso buscar no texto completo? Sim, é ótimo, mas você tem que saber que isso vai te dar uma zona, né, de documentos que você vai ter que olhar com cuidado e eliminar eventualmente da tua amostra, se não fizer sentido, dentro do objetivo que você estabeleceu. Alguém está sugerindo aqui, veículos elétricos, que acho que ainda é um desafio. Então, isso é uma coisa interessante de se discutir, né, veículos elétricos. Veículos elétricos, eu acho que, por exemplo, na Europa faz todo sentido veículos elétricos, porque não tem a capacidade de fazer biocombustíveis como o Brasil tem. Então, acho que, assim, são várias decisões, inclusive, né, que a gente tem que tomar. Alguém falando sobre buscar cânhamo industrial, biocombustível origem animal e biocombustível de origem vegetal. Tecnologia e energia solar. Como é que seria cânhamo em inglês? Vamos ver. Não sei. Alguém sabe aí? Cânhamo. Hemp. Weed. Hemp ou weed. Então vamos lá, vamos buscar isso. E aí seria para aplicação em quê? Esse cânhamo, esse hemp ou weed? Industrial hemp. Vamos ver lá então. Vamos buscar aqui no title. Vocês estão vendo? Não, né? Eu não estou fazendo. Ou estou fazendo share ainda da minha tela, que é do SpaceNet? Ainda está na apresentação. Então tem que fazer o stop share. Porque eu fui aqui para o site, estou aqui linda, fazendo pesquisa e não tem ninguém vendo. Calma aí. Se alguém quiser abrir o microfone e a câmera para poder falar com a professora, pode Gente, totalmente, também. super interativo, fiquem à vontade. Quero calor humano. Bom dia, Pri. Boa tarde aí. Oi, Douglas. Tudo bom? Tudo beleza. Uma Estão vendo agora o coisa, SpaceNet aqui? uma coisa legal do Patent Scope também é que ele faz a busca pela classificação inventiva. Então, você consegue direcionar os esforços de busca utilizando aquelas classificações que estão no CPC, no IPC da Apple Green, né, direcionado para a inventiva e não ela como um adicional de uma invenção. É uma das vantagens de você trabalhar com o Patent Scope, é isso aí. Então, você pode fazer toda aquela recolha dos documentos e depois tratar aquilo ali, né, mais efetivamente do que está buscando e, de repente, está na terceira adicional ou na quarta adicional. Então, fica mais objetiva a busca. Então, no Patent Scope é bem bacana. Só essa contribuição. Excelente, Douglas, obrigada. Então, eu conto aí com os meus colegas experts
Então, vamos buscar aquela hemp or weed, é sinônimo isso? Do cânhamo? São formas diferentes de citar. É mais para a área de sustentabilidade de fibras, né? Produção de fibras. Aí, de repente, colocar fibras, fiber, junto com ela, alguma coisa desse tipo. Fiber ou fibre, pode ser uma coisa ou outra. Fiber, como é que é? Fibrin, é isso? Eu acho que o weed... Não ING, só FIBRE. Eu uma acho coisa que ou outra. Ah, tá. ela vai ser complicado, porque o weed também usa muito para erva daninha. Então, acho melhor deixar só hemp, porque senão vai começar a vir muito documento de... para selecionar ervas, matar ervas daninhas, né? Certo. E aí, alguma classificação que vocês queiram para essa aplicação industrial que vocês tinham pensado aí? Porque se eu colocar industrial, eu acho que não vai trazer muita coisa, não. O termo acho que não é uma coisa boa. Qual era exatamente a aplicação que quem pensou nisso? Cannabis. Mas é a mesma coisa, hemp ou cannabis? Então, Mas vamos eu lá. acho que era para biocombustível, não era isso? Então, eu estou tentando ver aqui, voltar no... Assim, cânhamo industrial, biocombustível, origem animal, biocombustível, origem vegetal. Então, temos que colocar isso com, de repente, alguma classificação de biocombustível. É isso? Quem pensou aí? Pode abrir o microfone. Priscila, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Na realidade, assim, eu vou mais para a minha necessidade, tá? Uhum. Eu estou tentando aqui, inclusive, abrir o SpaceNet enquanto você também mostra na apresentação, mas é possível ter os dados dos depositantes, por exemplo, se a gente seguir essa seleção que você está fazendo, né? Uhum. É possível chegar aos dados dos depositantes? Certamente. Quando nós fizermos a busca aqui no SpaceNet, você vai conseguir baixar a lista dos resultados, né? Você pode fazer um Excel e essa lista dos resultados vai ter lá o número do pedido de patente, o título, eventualmente, acho que também o resumo, quem é o depositante, quem são os inventores, você consegue baixar todos os dados, né? Então, isso é uma vantagem. Então, assim, Leonardo, que está aqui falando da busca, né? Só um instante, Priscila, perdoe. Mas sai por planilha Excel, é isso? Sim, sim. Tá bom. Obrigado. Você consegue fazer download, Cacibe, bom dia, de 500 em 500 documentos. Tá? Então, ele mostra até 500. Tem uma outra plataforma do próprio SpaceNet, eu vou colocar aqui no chat, que é a plataforma antiga. Está aí no chat para vocês, a plataforma antiga, essa que a Pri está mostrando é a plataforma nova, ela já tem gráficos, fica bem bacana, tem vários recursos legais, mas para pessoas mais românticas e antigas como eu prefiro o pé duro do antigo, que já está mais habituado a fazer, mas é bem legal esse que a Pri está colocando, que é o mais recente. Tem os gráficos, tem bem temporal, é bem bacana. Pronto. Então, a ideia aqui era buscar essa matéria em aplicação para biocombustível, certo? Então, eu vim aqui no Hypogreen, por exemplo, e vim ver quais eram as classificações ligadas aos biocombustíveis, né? Então, eu cliquei lá, tá? Vocês conseguem ver aqui que eu mudei de site, só para... Eu estou no IPC Green Inventory. Sim, conseguimos. Então,
para cruzar aqueles termos, por exemplo, com a busca dos biocombustíveis líquidos. Por exemplo, existem essas classificações, o C10L, e aí, como vocês podem ver, ela é hierárquica e ela tem algumas, como que se diz, especificidades, né? Que se você tiver já na sua ideia de busca inicial, alguma coisa dessas aqui, você já pode ir na mais específica, por exemplo, um C10L 1/32, tá? Um exemplo fictício. O C10L de combustíveis líquidos carbonáceos e o C10L1/14, que são compostos orgânicos, né? Por exemplo, seriam as classificações sugeridas lá no Green Inventory. Já nem me lembro mais, gente. C10L, não era isso? Deixa eu ver. Ups. Podemos botar um C10L geral, só para a gente ver o que aparece. Então, o que eu estou buscando aqui? A matéria, a fibra disso, né, na verdade, para fazer biocombustíveis líquidos, porque eu usei a classificação. Não temos nada? Alguma coisa errada. Ou colocamos termos, ou usamos alguma busca aqui que não deveríamos. Tiramos as fibras, 3 resultados. Isso é um bocado suspeito, veio pouca coisa. Isso quer dizer que ficou muito restritiva a nossa estratégia de busca e que se a gente quisesse ampliar um pouco isso, a gente tinha que pensar numa estratégia melhor, que não seja simplesmente usar esses termos com essa classificação. Priscila, como minha dissertação de mestrado foi sobre biodiesel, eu usei muito o C10L, mas ele estava muito associado, à pirólise, ou seja, é combustível líquido, mas às vezes ia para a pirólise, então tem que ver, porque se você colocar sugarcane, aí sim você vai achar muita coisa. Depende realmente, essa conjugação é que às vezes fica bem restritivo, né? Perfeito, por isso que nós precisamos de especialistas ou de alguém que vai estudar antes de vir fazer a busca, né? Como eu disse para vocês. Não é simplesmente chegar isso aqui, olhar o inventory, olhar a classificação, fazer a busca que vai sair um resultado maravilhoso, né? Você tem que entender daquilo que você está buscando. Eu estou aqui pegando sugestões de vocês, né? E também, na E minha colocando. experiência, era assim, a China classificava tudo errado. Era biodiesel por via química e estava tudo em pirólise, C03G, se não me engano. Então, os pedidos chineses, eles geralmente são confusos para a gente entender, né? Porque, por exemplo, na área biotech, tem muito da medicina tradicional chinesa que acabou sendo depositada, né, e fazendo uma enxurrada de pedidos chineses, né, assim, sendo classificados assim nessas áreas. E quando na verdade você vai ver, não é exatamente biotecnologia, mas enfim, tudo depende do entendimento, né, de que eles entendem por biotecnologia e também provavelmente utilizam alguma ferramenta automatizada, né, porque foram tantos pedidos de décadas para cá da China. Enfim, olha aqui, olha, para mostrar para vocês a questão do download, tá? Vamos dizer que eu quisesse, eu fiquei satisfeita com esses 3 resultados, e eu vou fazer um download. Eu consigo fazer ou em Excel normal ou CSV, ou eu posso pegar só as folhas de rosto dos documentos, por exemplo, em PDF. Tá? Ou eu também posso pegar essa query e eu
eu mando para alguém verificar, ou para alguém inserir mais algum termo que eu não tenha lembrado, enfim, fazer uma coisa colaborativa com a equipe. Então, vamos baixar aqui os documentos para a gente ter uma ideia de como é que vem, né? Que é aquela pergunta que o Fernando fez. Eu acho que eu tenho que mudar o meu share aqui, né? Tenho que fazer o stop daqui para poder abrir o Excel. Deixa eu ver. Estão vendo o Excel? Sim, perfeito. Vamos lá ver. Vem uma lista lá com o título, quem são os inventores e os depositantes, que é aquela pergunta que o Fernando fez, né? Então, baixamos aqui o Excel. Temos lá as IPCs, as CPCs. E como eu tinha dito naquelas dicas, né? Essa é uma boa ideia. Então, não vem o resumo, viu? Vem só o título, porque realmente ia ficar muito, muito pesado o arquivo. Para ter uma ideia, né? De que classificações utilizar na próxima busca, eu poderia olhar isso aqui e ver alguma pista de outras classificações que eu pudesse usar, né? Por exemplo, aqui tem as CPCs Y, né? A Y02 é 50, por exemplo, que eu poderia tentar usar na minha busca para ver se eu recupero um pouco mais de resultados relacionados ao tema que eu gostaria de ver. Então, vamos lá. Deixa eu voltar a fazer o share. Onde está aqui? Saio de uma coisa, volto para outra. Pronto, acho que seria interessante fazermos uma busca usando o Patent Scope também, usando a combinação de campos, que é a maneira mais fácil, né, de tentarmos construir as nossas queries de busca. Os campos buscáveis estão aqui, né? Por exemplo, se eu já souber um número de um WO e quiser ver, por exemplo, em que outros lugares ele já entrou na fase nacional, eu posso buscar. Aqui a questão da busca em títulos ou reivindicações, ou enfim. De repente, buscar em reivindicações, né? Ups. Não estou conseguindo voltar. Buscar em reivindicações em português, por exemplo, algum daqueles termos da ideia de busca que vocês tinham inicialmente. Deixa eu ver outra ideia aqui. Abrir o chat de novo. Posso escolher quantas subclassificações. Enfim, você pode escolher quantas você quiser, mas assim, o que vai limitar é o resultado da busca. O que acontece? O ideal é que você faça alguns testes, né? Quem não tem experiência nenhuma, faça alguns testes para ver o quanto de informação relevante você recupera na sua busca, né? Não adianta você fazer um monte de classificações se o resultado que vai vir dali, né, que é uma combinação daquela, não vai te atender, né? Sempre lembrando de usar lá os booleanos, né, para utilizar. Priscila, existem alguns casos onde as bases de dados pagas são mais recomendadas do que as de acesso livre? Bem, as de acesso livre já são hoje muito robustas, tá? Tem todas essas possibilidades aí de busca, inclusive em texto completo, a própria do Patent Scope, enfim. O que acontece? Apesar, né, de nós sabermos que a grande troca do sistema de patente é a divulgação da informação tecnológica, alguns títulos e alguns resumos, né, como originalmente depositados pelos seus inventores,
não usam os termos da melhor maneira possível, e aí você tem aquele produto, composição e processo e uso, é isso, né? E aí você não sabe de que é aquilo, só se você ler o documento completo. E aí o resumo também não revela muita coisa. Então, assim, esses resumos e esses títulos que não revelam muita coisa não te ajudam muito na busca por palavras-chave. Mas para isso é que você combina, né, a sua busca usando classificações. Porque aí você evita, né, de perder aqueles documentos cujos títulos e resumos não têm muita informação, e você consegue recuperar porque algum examinador, em algum escritório, classificou devidamente aquele pedido e aí você consegue recuperar aquela informação. No caso das bases pagas, né, algumas bases pagas, como por exemplo, a Darrent, eles contratam pessoas que vão reescrever os resumos, é isso que acontece. E aí os resumos são mais ricos em termos. Então, a diferença, basicamente, é essa, tá? Para buscar patentes verdes no EPO, basta usar o IPCY no cruzamento? Não necessariamente, tá? Você vai usar o Y e isso vai te ajudar a recuperar patentes que estão ligadas às mudanças climáticas. O que acontece nem todos estão classificados com a Y, né? Por exemplo, no Brasil, nem sei como é que está, algum examinador que possa levantar aí e falar como é que está a classificação com o CPC dentro do INPI. Então, assim, não é simplesmente basta cruzar o Y e você vai recuperar. Você tem que realmente pensar estratégias, sabe? Pensar termos, pensar combinações de classificações e fazer sempre aquela ideia de que conceitos eu estou buscando e que eu quero que estejam nas patentes que venham no meu resultado. Sempre, sempre, sempre. Regra de ouro da busca de patentes. Quando foi tá? Eu não tinha dito isso. Então, a Daniela colocou aqui uma busca sobre açaí, que existe muita tecnologia em biotech, em alimentos, medicamentos cosméticos, né? Tem aquele estudo que eu coloquei para vocês na apresentação, que é da nossa área de estudos. Basicamente, para buscar... entendi, seria um raciocínio comum para busca, achei que tivesse alguma dica extra. Eu acho que o fato de usar o Y ajuda a recuperar, né? Nós geralmente utilizamos em combinação com outras classificações também. Por causa disso, né? Porque às vezes alguns escritórios podem não classificar pela CPC, enfim. Se ele vier numa família de patentes, ele vai estar, efetivamente, porque se a família tiver membros depositados no Escritório Europeu de Patentes, enfim. Então vamos lá, fazer aqui uma busquinha nas reivindicações em português. Vamos pôr aqui o açaí tão querido. Podemos ver aqui na ajuda alguma informação, usar aspas, por exemplo, enfim. Vamos lá. Que tenha açaí nas reivindicações. Eu estava limitada ali por 60 resultados, eu acho, né? Bom, efetivamente, existem muitos pedidos de patentes relacionados à área de alimentos. Se a gente quisesse combinar com alguma aplicação médica ou cosmética, por exemplo, a gente podia voltar na busca e combinar com alguma classificação relacionada à área de cosméticos ou de medicamentos. Sila, poderia Oi. também
filtrar, por exemplo, eu já trabalhei com açaí, mas o açaí da Mata Atlântica, se difere da Amazônia, né? No caso, eu poderia especificar também pelo nome científico, né, que é Euterpe edulis, né, da mata, o palmiteiro, né, que também se extrai a polpa do fruto, mas é algo mais recente. Ou também poderia colocar o Euterpe oleracea, né, que já apareceu aí na sua busca também, que seria o açaí do açaizeiro da Amazônia, né? Certo. Tem Quisesse aqui na minha filtrar, busca o né? resultado, que você já viu aí, porque você já conhece é isso aqui, ó. Euterpe oleracea, esse é da Amazônia, é o mais comumente, né? E o outro que você falou que era da Mata Euterpe, Atlântica, tem aqui? Euterpe edulis, ou edulis, o nome científico, não vi aí, não. Você pode escrever para mim no chat? Porque aí eu já coloco aqui, copio. Vê se eu consigo copiar, né? O chat não permite fazer cópia. Por isso, mas pelo menos você vê como se escreve. Euterpe, eita. Pronto. Composições para óleo capilar. Antioxidante de frutos de palmeiras do gênero Euterpe. Plantações para tratamento de efluentes orgânicos. Então, o ideal também seria combinar com alguma aplicação, né? No caso aqui veio uma coisa geral. Farinhas com grãos miceliados com fungos, não sei nem se isso aqui seria... Fiquei até curiosa agora de ver isso. Mas se ele está buscando no título e apareceu, é porque em algum momento apareceu esse termo. Sila, tem outra pergunta também em relação que você está colocando no IPC, o Green Inventory ali. O IPC, quer dizer, essa plataforma, essa base de dados, ela cria novos índices de IPC ou ela simplesmente ela já pega os índices, os códigos IPC geral da WIPO? Por exemplo, se eu estiver utilizando a base de dados do Derwent, né, com assinatura ou não, uma básica aquela, eu consigo utilizar também como palavras, como filtros na área de busca, algum índice específico para patentes verdes ou não? Por exemplo, comparando com o PatentScope e essa base de dados, o IPC Green Inventory. Então, o que nós estávamos dizendo é o seguinte, o IPC Green Inventory, ele faz um compilado a partir das IPCs existentes, né? A gente só vai ter a aula de IPC Green Inventory amanhã, e aí eu acho que a gente pode tirar mais dúvidas sobre a atualização desses códigos aqui, porque o IPC, ele sempre reavaliado e novos códigos entram. Agora, o quanto que os novos códigos que entram no IPC entram no Green Inventory, acho que a gente vai ficar sabendo amanhã com mais detalhes. O uso da CPC, por exemplo, a Y, né? Se alguma daquelas Ys forem pertinentes, pode ser um bom filtro a ser utilizado. Tipo a avaliar. Na verdade, não tem assim uma receita, olha, faça isso e vai dar certo. Não, cada estratégia depende do objetivo e de como você vai construir, né? Então, pode ser uma boa estratégia usar o CPC-Y, por exemplo, para filtrar, por exemplo, resultados. Mas, ainda assim,
com aquela limitação de saber que, dependendo dos documentos de que países eles são, podem não ter a CPC. Então, assim, se eles estiverem dentro de uma família de patentes e algum deles, né, no caso dessas bases que você está falando, tiver a classificação, ele vai aparecer nos seus resultados, indiretamente, porque alguém da família estava classificado. Então, assim, é complexo, não é assim, não tem uma receita, tipo, infalível, né? É teste mesmo. É uma adaptação que você vai fazendo. Y se refere a tecnologias verdes em geral. É uma abreviação de alguma palavra Essa daqui, específica? olha, essa classificação da CPC, Ah, tá. Sim. tá? Esse Havia Y aqui, esquecido. deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo, né, minha tela da... É porque eu nunca sei se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Vocês estão vendo a Y aqui na Cooperative Patent Classification, certo? Então, dentro da Y, né, você tem as tecnologias de mitigação de mitigação a mudanças climáticas, né, na Y02, por exemplo, e aí poderia ser um bom filtro. A parte de tecnologia de TIC, né, na verdade, de Information Communication, também aplicados a isso, né, e os sistemas integrativos e tal. E no 10, outras classificações. Então, na verdade, você teria que olhar, né, do teu pedido em que tipo de categoria da CPC ele poderia estar incluído. Seria mais ou menos isso. Do teu pedido não, do teu conjunto de dados, né, que você quer coletar, das bases. Não necessariamente, por exemplo, a agricultura sustentável, tecnologias associadas à agricultura sustentável vão estar dentro dessa categoria Y. Só se estiver relacionado à mitigação para mudanças climáticas. Sim, eu diria que em geral estariam, né? Mas, enfim, acho que é caso a caso, dependeria de entender que tipo de tecnologia especificamente enfim, mas eu diria que poderia estar aqui, tá? Poderia ser um bom filtro para isso. Porque você acha que nessas foi você que fez a pergunta do IPC Green Inventory, que tem categorias que deviam estar aqui na agricultura e que você acha que ainda não estão, é isso? Sim, eu havia perguntado a limitação, eu achei muito limitado, desde que eu, né, comecei a trabalhar a questão da patente verde. Eu trabalhei com um núcleo de inovação tecnológica aqui da Universidade Federal de Viçosa, e eu notei quando as subcategorias de agricultura sustentável ainda são muito limitadas, comparadas com a de transporte, de energia, né? Por exemplo, se eu quiser trabalhar numa tecnologia relacionada a fertilizante orgânico, não está incluído dentro da agricultura sustentável, mas pode estar incluído na questão da conservação de energia, se não me engano, para a questão de uso de resíduos, digamos, industriais ou agroindustriais, né? Mas, por exemplo, eu não consegui ver a possibilidade de encaixar, por exemplo, um resíduo de siderurgia que vai ser utilizado para fertilizante, como um fertilizante orgânico, você não conseguiria entrar com patente verde dentro da área de agricultura sustentável, devido, ao meu ver, ainda, né, dessas limitações, dessas subcategorias ainda da agricultura sustentável, né? Só lembrando, tá, Leonardo, que tem ainda não foi publicada, estou colocando aqui no chat o título da tese de doutorado da Roberta Fonseca, onde ela justamente utilizou patentes verdes na área de agricultura sustentável e analisou, e aí ela teve todo esse trabalho metodológico de identificar quais classificações. Então, assim que ela estiver disponível, por favor, dá uma acessada, porque é interessante. Ela quebrou bastante a cabeça para poder estudar isso que você está comentando. E realmente nada é perfeito, né, Priscila? Não é assim, não é exaustivo, né? E como eu falei, e nenhuma busca será exaustiva, ela sempre vai estar limitada pelo teu conhecimento, pelas classificações que você usou, pelo raciocínio que você construiu para montar a sua estratégia de busca, e a gente tem que saber conviver com isso, que não vai ser perfeito, né? E o importante é a gente não perder coisas que sejam efetivamente importantes para atacar o objetivo inicial, certo?
Então, por isso eu achei interessante fazer aquela aula mais básica, porque é um pouco desses conceitos que eu acho que às vezes as pessoas ficam angustiadas de porque não tem a classificação, ou porque não vai acontecer. Quer dizer, todas as tecnologias vão estar classificadas, tá? De alguma maneira. Em algum ponto da classificação internacional ou da CPC, eles vão estar categorizados, vão estar classificados para eles serem arquivados virtualmente nessa pasta virtual onde os documentos todos vão ser recuperados. Isso é fato. Agora, pode não ser a mais perfeita possível, né? E essas revisões acontecem exatamente para incorporar, né, todas as tecnologias novas que surgem, né, e que elas possam ser categorizadas. E, com isso, mais facilmente depois recuperadas na busca. A gente já está avançando, já são meio-dia, falta muito, quer fazer uma conclusão para finalizar o curso, e tem no chat, tem a Edla Maria Bezerra Lima, colocou também um trabalho da Embrapa, né, Edla? E colocou alguns links aqui, eu aconselho que vocês deem uma olhada sobre a vitrine do eCampo e uma pesquisa que foi feita nessa área. Mas, se você puder, se quiser passar um pouco do seu tempo, está faltando alguma coisa para você abordar, Priscila? Não, então, eu queria mesmo era ver o resultado aqui da pesquisa, e até compartilhar com vocês, se vocês tiverem interesse, né, em ver o que aconteceu. Não sei se o Silvano consegue fazer o share aí para mim. Deixa eu fazer o stop aqui do resultado. Só um segundo. Só para a gente ter uma ideia de como é que ficou a distribuição aqui da nossa sociedade de curso de busca. Consegue ver? Pronto, fotografia. Grande parte no Rio de Janeiro, porque tem muitos examinadores do INPI, muito provavelmente, né? Bacana. Algumas pessoas de fora do Brasil, até um percentual alto, né? 16% está fora do Brasil. Até bastante gente, né? Vamos ver. Quem respondeu, na verdade, né? Porque não eram todos que estavam aqui, tinha mais gente do que responderam. A maior parte das pessoas com uma faixa etária acima dos 35, mas também temos gente jovem chegando na área da propriedade intelectual. Gênero, olha que interessante isso, hein? Adorei. Gostei de saber que estamos quase com equidade de gênero, quase, quase, quase. Número de participantes aqui em relação à sua auto-identificação. Ficou mudo, Priscila. Okay. Tá, eu cliquei aqui sem querer. E o background, vamos lá ver. Advogados e outros, né? Tem muita gente que são outros, né? Botei alguns exemplos não exaustivos, né? Engenheiros, biólogos, economistas. E outros, agora ficou... se eu soubesse, tinha colocado um campo para as pessoas responderem, porque a gente ia ver lá 1000 áreas diferentes ali. Ia ficar até mais interessante do que esses outros. Mas é bom para teste, né? Teste de questionário. Sobre o conhecimento, né? As pessoas... onde é que é o... tá, o 1 está aqui. 9% não tinha nenhum conhecimento, e aí seria bom depois a gente fazer um questionário pós, né? Quem não tinha nenhum já ficou com algum, né? Agora é muito importante que essas pessoas mudem de cenário aqui. Seria importante ter só essa questão agora para as pessoas responderem, para ver se esse pessoal que estava com um nível mais baixo de conhecimento se aumentou, né? Sentiu que aumentou. Se já fez busca, a maior parte já tinha feito. E quantifique sua experiência. Não. Enfim, muito variada também a experiência
das pessoas que responderam o questionário. Vamos ver como é que são o uso das bases. Muita gente usa Google Patents, SpaceNet, então está quase... a SpaceNet até mais que o Google Patents. PatentScope pouca gente usa ainda, infelizmente, né? Que temos aí essas vantagens que descobrimos juntos hoje aí sobre a busca no texto completo e tal, e outras bases, né? Então, imagino que deve ter gente que tem acesso a outras bases até privadas, ou que, enfim. Ah, tá, aqui tem as respostas do campo adicional, ó. Base de NPI, nenhuma. Darent, Google Patents, mas o Google Patents estava aqui também, não uso. Perfeito. Gente, eu só tenho a agradecer pela audiência de vocês, espero que tenha sido proveitoso para quem não tinha nenhum conhecimento e passou a entender assim, algumas bases, né, de dicas e informações importantes que você precisa saber antes da busca, e que estou à disposição até para contatos posteriores, qualquer questionamento que eu puder auxiliar. E acredito também todos lá no INPI, né? Porque antigamente nós tínhamos o serviço de busca, né? E a gente atendia usuários externos, enfim, eu sou dessa época lá do INPI, e esse serviço terminou, mas obviamente ainda continuamos dando cursos aí, a WIPO também é sempre nossa parceira nos cursos de propriedade intelectual, e agradeço a vocês, só isso. Obrigada. Obrigada, Priscila. Obrigada a todos pelo dia de hoje. E depois, Silvano vai encaminhar a pesquisa de satisfação. Então, respondam e deem bastante estrelinhas, que novamente foi nota 10. Muito obrigada. E amanhã nos vemos com o tema do... Deixa eu falar corretamente, porque sempre os títulos são grandes. IPC Green Inventory e o WIPO Green. Vamos ter a Sabrina Herzog de Souza, no lugar de Sara Rochison, e o Fernando Cacibe de Souza, do INPI. E depois um estudo de caso e também um tema para a gente abordar muito interessante. Vejo vocês amanhã. Tenham um excelente dia. Muito obrigada.